Olá, estudante! Como você está? Espero que esteja tudo bem com você. É muito bom estarmos juntos em mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Sou a professora Ivonilza de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é Seguindo Instruções. Antes de entrarmos nesse assunto, você já pode ir colocando o seu nome na lista de presença. Aponte a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e registre a sua. Você sabe o quanto esse registro é importante. Não se esqueça de deixar aí perto de você um caderno, lápis e borracha para fazer as anotações necessárias. Esta aula é destinada para os estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, anos iniciais. E a habilidade da BNCC que iremos trabalhar é identificar e reproduzir em textos injuntivos, instrucionais, instruções de jogos digitais ou impressos, a formatação própria desses textos, verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos, e formato específico dos textos orais ou escritos desses gêneros, lista, apresentação de materiais e instruções, passos de jogo. Os objetivos da aula são entender o que é um manual de instrução, analisar a estrutura textual de um manual de instrução e saber diferenciar um jogo impresso de um jogo digital. Apresentações realizadas? Vamos à aula! Nossa aula hoje é sobre um assunto bem interessante e tenho certeza que você irá gostar muito. Jogos. Logo de início, já vamos abordar sobre um jogo bem popular, o Uno. Como você sabe, todo jogo tem regras a serem seguidas. Algumas vezes, aprendemos essas regras com um amigo que já sabe jogar. Ou podemos aprender a jogar sozinhos, mas para isso temos que ler as regras do jogo. Essas regras também recebem o nome de instruções. Você já deve ter notado que todo jogo vem com um manual de instrução. Ele pode ser impresso ou ele pode vir nas embalagens. Veja, eu trouxe aqui duas versões para te mostrar. Nesse jogo, as instruções estão na embalagem, bem aqui no verso. E neste outro, elas vieram dentro da embalagem, junto com o jogo. Veja que interessante. Aqui pede para a gente apontar a câmera para esse QR Code para ter acesso às instruções do jogo. O manual de instrução não serve apenas para jogos, mas acompanham móveis para ensinar como se monta aquele móvel. Acompanham equipamentos eletrônicos, por exemplo, celular, TV, liquidificador e etc. Nesses casos, os manuais de instruções mostram como manusear esses equipamentos e os cuidados que nós devemos ter ao manuseá-los. Ensinam também como devemos fazer para preservar esses equipamentos. Agora que entendemos bem o que é um manual de instrução, precisamos entender a diferença entre um jogo impresso e um jogo digital. O Uno é uma versão de jogo impresso. Ele é um jogo de cartas e podemos pegá-lo nas mãos. Mas hoje nós já temos a versão digital desse jogo.
Para jogá-lo na versão digital, é preciso baixar o aplicativo no celular ou computador. Esse jogo aqui é o jogo Paciência na versão digital. Ele existe desde o século XVIII como jogo de cartas, mas atualmente o encontramos na versão digital, como essa que acabei de te mostrar. Os jogos digitais são jogos nos celulares, computadores ou videogames. Independente de ser um jogo digital ou impresso, todo jogo tem regras a serem seguidas. Nos jogos digitais, quem verifica os pontos e as regras é o computador ou videogame. Já nos jogos impressos, quem verifica os pontos e as regras são os jogadores. Tudo entendido até aqui. Agora, vamos analisar a escrita das regras de um jogo. Iremos analisar as regras do jogo Uno. Para escrever as instruções de um jogo, é necessário seguir um passo a passo. O primeiro passo é a organização inicial. Veja aqui, peças e jogadores. Essa organização se refere a peças e quantos jogadores podem participar. Sendo assim, no jogo Uno, podem participar de 2 a 10 jogadores a partir de 7 anos. O jogo vem com 108 cartas, 19 em 4 cores: azuis, verdes, amarelas e vermelhas. 8 comprar mais 2, 8 inverter, 8 pular, 4 coringa e 4 coringa mais 4. O segundo passo é o objetivo do jogo: ser o primeiro jogador a ficar sem cartas na mão, utilizando todos os meios possíveis para impedir que os outros jogadores façam o mesmo. O terceiro passo é como jogar. Veja aqui, como jogar. Embaralhe as cartas e distribua 7 cartas para cada jogador. Coloque uma carta no topo do baralho como a primeira da pilha de descarte. O primeiro jogador a jogar é aquele que está à esquerda de quem distribuiu as cartas. Siga o jogo no sentido horário. Cada jogador, na sua vez, vai descartar uma carta de acordo com a primeira carta no topo da pilha de descarte. O jogador pode descartar mais de uma carta por vez. Por exemplo, se a carta em cima da pilha de descarte for uma 3 verde e o jogador tiver 3 cartas verdes, ele poderá descartar essas 3 cartas de uma vez. O mesmo ocorre se a semelhança for ter o mesmo número o mesmo número escrito na carta. Sempre que não conseguir descartar uma carta na sua vez, o jogador terá que comprar uma carta. Se não conseguir jogar a carta que comprou, o jogador deve ficar com a carta e passar a sua vez. Importante! Quando o jogador da vez descartar sua penúltima carta, terá que dizer em voz alta: Uno! Se ele se esquecer e outro jogador reparar, terá que comprar mais 2 cartas da pilha. Existem cartas especiais que possuem desenhos e cada uma quer dizer uma ação diferente. A carta mais 2 obriga o jogador seguinte a comprar 2 cartas.
A carta Coringa escolhe a cor do próximo turno. A carta Coringa mais 4 escolhe a cor e obriga o jogador seguinte a comprar 4 cartas. A carta Pular faz o jogador seguinte perder a vez. E a carta Inverter muda o sentido do jogo. O quarto passo é a finalização. Veja aqui. Quarto passo. Vence o jogo quem ficar sem nenhuma carta nas mãos primeiro. Agora que já entendemos os 4 passos para se escrever as instruções de um jogo, é importante observarmos os verbos que são empregados nesse tipo de texto. Observe aqui comigo novamente, no terceiro passo, e veja como se inicia as instruções desse jogo. Embaralhe as cartas e distribua 7 cartas para cada jogador. Depois coloque uma carta no topo do baralho com a primeira da pilha de descarte. Quero que você localize as palavras que são verbos nestas frases. Vou dar um tempo para você pensar. Acertou quem disse que são as palavras embaralhe, distribua e coloque. Todas as 3 palavras referem-se a verbos de ação. Embaralhar, distribuir e colocar. Veja que esses verbos nas instruções indicam ordem. Os verbos que indicam ordem apresentam um modo imperativo. Vamos relembrar o que é modo imperativo. O modo verbal imperativo é usado para expressar ações por meio de ordens, pedidos, sugestões ou conselhos. Neste caso, ele dá ordens. Observe. Embaralhe, distribua, coloque. Chegou a hora de praticar. Vamos ler juntos as instruções desse jogo. Caça ao tesouro no Gurugu. Número de participantes, 2 a 15 jogadores. Materiais, um mapa do tesouro, uma bússola, tesouro, baú ou caixa para guardar o tesouro. Objetivo do jogo. Os jogadores deverão encontrar o tesouro perdido com o auxílio do mapa. Mas atenção, existem vários caminhos no parque e só um leva ao tesouro. Como jogar? Este é um jogo de cooperação. Assim, os jogadores devem formar uma equipe, distribuir o mapa do tesouro para os integrantes da equipe, seguir a indicação do caminho do tesouro indicado no mapa. A atividade deve ser feita caminhando. Deve-se ter cuidado com alguns lugares que apresentam perigo, como escada, barrancos ou locais com vegetação alta. Respeite os animais do parque. Fim do jogo. O jogo finaliza quando o tesouro for encontrado pela equipe. Com o tesouro na mão, aproveite para explorá-lo. Movimente-se livremente pelo parque e observe o instrumento encontrado. Questão 1. As instruções apresentadas neste manual se referem a: letra A, instruções de como montar um brinquedo, ou letra B, instruções de um jogo. Tempo para você pensar.
resposta da questão 2 é a letra B, instruções de um jogo. Questão 2. O jogo Caça ao Tesouro no Gurugu se refere a letra A, um jogo impresso ou letra B, um jogo digital? Mais um tempo para você pensar. A resposta da questão 2 é a letra A, jogo impresso. Esse jogo não é jogado pelo computador, celular ou videogame. Questão 3. Na frase respeite os animais do parque, qual é a palavra que é um verbo e está no modo imperativo? Letra A, respeite. Letra B, parque. Tempo para pensar. A resposta da questão 3 é a letra A, respeite. Veja que está dando uma ordem. Nossa aula está chegando ao fim. Você já colocou seu nome na lista de presença? Corre que ainda dá tempo. É só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela, preencher o formulário e enviar. Vamos para o resumo da nossa aula de hoje. Aprendemos o que é um manual de instrução e que para escrever um manual de instruções é preciso 4 passos. 1. Organização inicial com o número de jogadores e quantas peças tem o jogo. 2. O objetivo do jogo. 3. Como se joga. E 4. Finalização do jogo. Aprendemos a diferenciar um jogo impresso de um jogo digital. Vimos que os verbos devem estar no modo imperativo. O desafio que deixo para você hoje é o de reescrever estes verbos em seu caderno, formando os pares do verbo com o modo imperativo. Faça no seu caderno, fotografe a página e envie pelo WhatsApp 996610143. Vou dar um tempo para que você possa fotografar o slide e fazer essa atividade com calma para me enviar depois. Vou ficar esperando. Nossa aula chegou ao fim. Fique bem. Um abraço da professora Ivonilza. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.